Bem-vindos ao 9º episódio do podcast Manual Vida Saudável. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, obesidade e tireoide de uma forma leve e descomplicada. Em cada episódio vamos discutir um tema relevante ou polêmico na endocrinologia, sempre com a ajuda de um convidado especialista no tema em questão. E o título do episódio de hoje é Pele flácida, unhas fracas e queda de cabelo. É culpa dos hormônios? Hoje vamos explorar um trio de queixas comuns que afetam a nossa aparência e autoestima. A flacidez na pele, as unhas quebradiças, queda de cabelo. Você já se perguntou se os hormônios podem ser culpados por esses problemas? Eu sei que sim, porque muitas mulheres me procuram no consultório para investigar essas queixas, já desconfiando que seja hormonal, mas em muitos casos não é. E se não for, quem que a gente vai procurar? Nesse episódio, a gente vai desvendar os mistérios por trás da saúde da pele e dos cabelos e descobrir como a dermatologia e a endocrinologia se entrelaçam para nos ajudar a entender e enfrentar estes desafios. Para ajudar a gente nessa conversa hoje, trouxe a minha convidada especial, doutora Yara Caetano. Ela é dermatologista, formada na UFG, fez a residência de dermatologia também na UFG, fez fellow em cirurgia micrográfica de Mohs e é chefe da cirurgia dermatológica do HDT. Seja muito bem-vinda, Yara. Muito obrigada. Você tá animada? Pelo convite. Muito animada. Meu primeiro podcast, então assim, vai ser top. Vai ser top, você vai adorar, você vai querer um pra você. Veremos. Yara, então vamos começar pelo título do episódio. O que os hormônios têm a ver com queda de cabelo? Vamos começar pelo cabelo. Olha, principalmente em relação à oscilação androgênica. A maioria das mulheres que apresentam algum tipo de alteração nesse sentido, ao longo da vida, vão desenvolver, por exemplo, a alopecia androgenética. Alterações hormonais também podem levar a uma eflúvio telógeno, que é aquela queda bizarra que a maioria das mulheres tem após algum processo. Então, tem tudo a ver com oscilação hormonal, que você trata muito de hipotiroidismo. Tem muito a ver com essa queixa também. Então, a gente tem que sempre estudar os hormônios, sejam esses que eu falei ou em âmbito geral, para poder entender o que está acontecendo com essa mulher que está com queda de cabelo. Você falou dos andrógenos, tanto no homem quanto na mulher, a testosterona ou esses derivados de testosterona, eles vão causar queda de cabelo? Isso, nos dois. Às vezes mais e menos, em suas devidas proporções, o homem às vezes uma idade mais precoce, mas nos dois ele pode fazer sim a queda de cabelo, seja por uma genética ou por uma exposição exógena mesmo. As pessoas que tendem a... como que eu falo isso? Usar anabolizante? Usar anabolizante. De uma forma bem sutil. Quem tende a repor hormônio pode passar por esse problema de uma forma mais precoce. Tanto homem quanto mulher, né? Eu acho que você deve pegar bastante também com o chip da beleza, chip de gestrinona. Com certeza. Então, eu não concordo com esse tipo de reposição, mas se os pacientes chegam para mim fazendo, a gente tem que tratar isso, que eu vejo muito que os médicos que fazem isso hoje em dia já prescrevem para o paciente uma finasterida, um minoxidil, para que ele sinta menos esses efeitos colaterais. Dar uma mascarada. Dar uma mascarada, não achar que aquele hormônio está fazendo tão mal para ele. Aham. Eu já falseada no negócio. Eu percebo isso, que quem faz coloca esses chips, esses implantes, faz junto o tratamento da queda de cabelo e da acne também. Rocutan pra todo mundo. Rocutan pra todo mundo. Então, eu já vi, principalmente no interior, eu vejo essas coisas que o paciente chega com tudo prescrito. Às vezes ele chega pra mim pra fazer a isotretinoína, que é o Rocutan, mas ele já tá tomando tudo. Ele já tá com a finasterida, com o minoxidil, tadalafila e várias outras coisas. Então, aí a gente vê que, os problemas vão se somando, né? São efeitos colaterais que vão virando problemas e que vai entrando com cada vez mais medicação. Imagina o metabolismo desses pacientes, como que fica. O fígado, sei lá, né? Fica tudo difícil. Bem Mas vamos voltar pra... A gente deu uma fugida aqui, mas é porque... é porque eu sei que o cabelo cai demais. Muito. Eu já atendi muita mulher que ficou só com o cabelo bem ralinho mesmo, depois de usar esses chips. Das alterações hormonais, o que você pega de mais frequente é a ovário policístico? Ovário policístico, pra mim é mais.
por conta da tríade mesmo, do ovário policístico, que envolve muito, né? Excesso de pelos na face, acne e queda de cabelo. Então, chega pro dermato, às vezes, antes de chegar no endócrino, e muitas vezes eu falo, olha, você tem que ir no seu ginecologista, que algumas coisas aqui já não sou eu que vou fazer, você precisa ir ao seu endócrino acompanhar, porque é uma doença que precisa mesmo desse acompanhamento multiespecialidade, multidisciplinar. Então, eu sempre encaminho, divido as responsabilidades, mas chega muito para mim com essas queixas estéticas, que eu falo para os pacientes que é só a ponta do iceberg, que o problema, ele é muito maior. É metabólico, É né? metabólico, Sim. Então não dá para você usar isotretinoína e achar que aquele problema tá resolvido. Né? Esteticamente, às vezes, por um período de vai. tempo vai bem. Mas se você não acompanha de forma geral, vai acabar voltando, Adianta. né? Então eu sempre divido essa responsabilidade com os colegas. Com as unhas, tem a ver o hormônio também ou não? Mas a gente vê mais relacionado à tireoide mesmo, hiper e hipo. Que daí as Então, unhas ficam mais A fracas. ficar mais fracas, principalmente hipotireoidismo. Então a gente investiga muito isso, mas mesmo que tudo esteja normal, muitas vezes os pacientes ainda têm. Porque a gente fala que acometimento ungueal tem muito a ver com a forma com que os pacientes manipulam as coisas. Então, muitas vezes, se você trabalha lavando as mãos o tempo todo, passando muito álcool em gel, que de um tempo para cá as pessoas tiveram, né? Mais esse hábito, e às vezes não abandonaram pós-Covid, então as unhas ficam mais frágeis. Então, não necessariamente tem a ver só com hormônio, só com deficiência de vitaminas e minerais. Então, a gente tem que investigar de uma forma geral, mas eu vejo que o cabelo tem mais a ver, as unhas um pouco menos. Entendi. Então, unhas enfraquecidas nem sempre quer dizer que você tá com algum problema hormonal. Nem de vitaminas, então. Nem de vitaminas. A gente dosa por rotina mesmo e critério de exclusão. Mas, em geral, uma boa base fortalecedora, às vezes um polivitamínico, se ele estiver indicado, vai bem, trata tranquilamente. Exclui outras causas também de problemas ungueais, né? Porque na dermato tem isso. Pode ser uma psoríase que está manifestada só na unha, o líquen plano, uma onicomicose, um fungo, né, nessa unha. Então, precisa desse olhar dermatológico mesmo. E, às vezes, é uma coisa mais simples. Às vezes a dermato bate o olho e já sabe, né? Isso, você não precisa de um treino. exame. A questão da avaliação clínica mesmo é mais importante. Ótimo. Das vitaminas, quais que são as mais importantes, tanto para a unha quanto para o cabelo? Então, são ferro, vitamina D, vitamina B12, deixa eu pensar, o que mais? Deixa eu falar de novo. Biotina a gente sempre usa, mas a gente não dosa, né? Exatamente. Então, biotina e dos minerais, o principal é o zinco. Basicamente, são esses que são os mais importantes. Aquela coisa de dosar todas as vitaminas do corpo. Isso não existe na dermato também, não. A gente seleciona. Vitamina B12 só se a pessoa for vegetariana ou óligo-vegetariana, porque a maioria tem vitamina B12 suficiente. Normal. Ou tem alguma outra, uma bariátrica, e a gente vai dosar. Vai se preocupar com isso. Se não, não. Basicamente, então, ferritina, que a gente dosa, vitamina D, o zinco e a B12 em casos selecionados. Casos, exatamente. Então, não precisa de exagerar na quantidade de exames, não. E às vezes, igual você falou, nem é isso que vai ser o problema da unha, parte das vezes não nem é vai isso. ser. E se a gente descobre uma vitamina em deficiência, às vezes a gente fala, isso tá associado a outro problema. Não necessariamente é o principal. Tipo soma, né? Uma somatória de fatores. Uma coisa com a outra. Exatamente. Aquelas unhas em gel, alongamentos da unha, realmente são prejudiciais ou pode usar? Como que é? Se não pudesse usar, eu não estaria com elas, né? Não vou ser hipócrita, mas eu realmente relutei bastante em colocá-las, porque vão enfraquecer ao longo do tempo as unhas. Então, o que eu oriento? Em geral, tentar ficar o menor tempo possível, mas se você vai ficar muito tempo como eu, usar um polivitamínico para poder fortalecer essa unha. Então, como eu já trato os meus cabelos, eu tomo um que vai me ajudar a não ter uma perda tão grande. Mas, às vezes, uma ou outra se solta, a gente vê que a unha tá bem mais fraca. Escolhas, a gente tem que ir para um lado ou para outro, né? Se quer praticidade, ter essa unha de gel, tem que saber que um dia essa unha vai ficar mais fraca, com certeza. E eu acho que também é importante sempre fazer as manutenções, né? Isso, a manutenção em local confiável, até porque existe um preparo para você não ter fungo nessa unha. Muitas vezes observar quando
a manicure vai tirar o excesso do gel, observar se essa unha não está infiltrada, se ela não está esverdeada, porque aí realmente tem indicação de retirar. Se você vir que as suas unhas estão tão fracas a ponto de não estarem sustentando o gel, por que você vai insistir nisso, né? Então, sempre estar observando as unhas nessa troca. Fazer manutenção a cada 3 semanas, 4, não esperar muito tempo. Ótimo. Não ficar usando as unhas como instrumento, porque muitas vezes você tá lá no vaso, você quer fazer o quê? Pegar a unha, dar descarga com a unha. Então, você tá machucando a sua unha de baixo também, Entendi. né? Nossa, é muito comum isso. É muito comum. No celular. No celular, você tá digitando. Ou você vai digitar no computador, tá usando as unhas. Quer tirar um adesivo de alguma coisa, pega ali aquela unha e vai descolar. Então, você tá usando suas unhas como instrumento. Isso vai também enfraquecendo cada vez mais. Com certeza. Ótimo. E aí, vamos supor que eu fui lá na endócrino, inclusive é o que eu atendo muito, queda de cabelo, unha fraca, mas aí eu dosei todos os exames, tá tudo normal. Tem tireoide normal, não tem ovário policístico, tá tudo certo. E aí, o que a gente faz? E a pessoa tá queixando realmente que o cabelo tá caindo, que a unha tá fraca. Então, a causa mais comum de queda de cabelo, na atualidade, é o eflúvio telógeno, que é quando os nossos fios entram, a maioria numa fase de queda. E é aquela queda bizarra, que você lava o cabelo todos os dias, você perde 10 fios e de repente você tá perdendo 100, 200 e todo mundo fica desesperado. Então, a primeira coisa é pensar, será que eu realmente tô com queda de cabelo? Não, eu tô comparando com os meus últimos dias, meus últimos meses, tá caindo muito mais. Identificou isso? A maior causa, então, é o eflúvio telógeno. Descartadas as outras causas, a gente tem que sempre identificar uma causa, um fator que vai levar a essa queda. Geralmente acontece 2 meses antes. Porque o que as pessoas associam? Minha queda começou há 1 semana. Há 1 semana o que eu fiz? Não. Há 2, 3 meses atrás, o que aconteceu comigo? Também é um teste para memória, né? Também é. E aí, são inúmeras as causas, desde processos inflamatórios, uma doença, por exemplo, um Covid, uma dengue, vão fazer uma queda bizarra depois de 3 meses. Você passou por um pós-parto, e aí você teve toda aquela queda hormonal, oscilação de humor. 3 meses depois, seu cabelo vai cair muito. Causas comuns, perda de peso, que é interessante para seus pacientes. Perdeu mais de 10% do peso, do seu peso. Então, vamos supor, eu tenho 63 quilos. Se eu perder 6 quilos, que eu sempre tô querendo perder, eu vou ter uma queda, entendeu? Sim. Então, isso é muito fácil de acontecer com todo mundo. Trocou uma medicação, que seja, tava tomando um anticoncepcional oral, passou por um DIU, você vai ter queda também. Então, isso acontece, às vezes, 2, 3 vezes no ano com todo mundo. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E, para esse caso, ninguém precisa desesperar. Se você for lá em mim e fizer todos os exames, ou na Marielle, vamos supor, fizer todos os exames, tiver tudo normal, a gente só trata para dar um acalento para aquele paciente, para falar, olha, você vai ficar bem, confia em mim. Porque se você não fizer nada, vai melhorar. Então, tá tudo certo, vai melhorar. Quantas pessoas... Com o tempo melhora. Com o tempo melhora. Quantas pessoas já passaram por isso, inúmeras vezes durante a vida, e sequer se preocuparam. Aí quando a gente chega mais ou menos nessa faixa etária dos 30, que é a que eu tô e tal, qualquer cabelo que cai, você tá desesperado. Então, é quando a gente fica mais atento. Mas isso aconteceu inúmeras vezes com você, comigo, às vezes a gente nem percebeu. E por conta da divulgação também, hoje a internet ela leva muitos temas para muitos lugares, todo mundo fica super atento a isso. Então, dá para tratar? Dá, mas você não precisa desesperar. Até porque o tratamento não vai parar a queda, né? Não vai parar a queda vai parar por si só. A gente até tem produtos que a gente usa no couro cabeludo na tentativa de diminuir esse eflúvio, que está muito agudo, dá uma amenizada para o paciente ficar menos desesperado, mas em geral ele passa quando ele quer, e o polivitamínico que a gente passa é para, assim, dar uma acelerada no crescimento, mas no limite, porque crescimento de cabelo é muito genético. Cada um tem o seu, não dá para eu ter o seu e você ter o meu. Cada um tem o seu limite. Então, a gente tenta chegar, assim, no máximo que o paciente pode ter, considerando que ele vai ter todas as vitaminas ali como substrato para esse cabelo crescer, para as unhas ficarem mais fortes. E aí, a gente faz isso para o paciente não se desesperar tanto. Mas é tempo. E aí, paciência. Demora quanto tempo pro cabelo voltar a ter um volume bom, assim, quando você perde muito? Então, o que acontece? O cabelo, quando ele cresce muito, muito bem, ele cresce de 1 centímetro por mês.
Então, vamos supor para você ter uma franja grandinha, assim, mais ou menos no queixo, cerca de 20 centímetros, 20 meses, Nossa, quase muito 2 tempo. anos, então o cabelo ele demora para responder. Demora Ali, 2 muito. anos se recuperando de um eflúvio. Demora mesmo para voltar aquele volume que você tinha antes. Então, a gente até tem em consultório, quando o paciente fica muito desesperado, a gente faz umas infiltrações, faz laser e coloca uns ativos em couro cabeludo para dar uma acelerada. A gente faz o que pode. Mas é mais paciência Vai parar mesmo. quando quer e se tiver uma Isso. doença de base, quando tratar essa doença de base, né? Exatamente. Então, a gente cerca de todos os lados. Se tiver uma doença que tá desequilibrada, um diabetes, um hipotiroidismo, tratar. E um polivitamínico, às vezes um minoxidil, quando o eflúvio está muito prolongado. Por exemplo, o paciente fica anos com hipotiroidismo, às vezes está com dificuldade de controlar, às vezes a gente entra com minoxidil também. Pra Tópico, oral, para ajudar a ter um resultado melhor. Mas então, o volume de cabelo, a cada eflúvio, ele tende a não voltar ao volume que você tinha antes. E se voltar, demora um certo tempo. Nossa, Tem que ter então é paciência. paciência mesmo. É. Eu não sei se eu te falei, Não. eu tive uma tireoidite Hashimoto e Menina. foi hiper e depois hipo, fiz todo o processo completo. Eu perdi o cabelo inteiro da minha cabeça, não é exagero. Eu sei que você vai achar que é exagero, mas assim, Foi quase. foi quase. Era aquilo que você falou, era desesperador no banheiro, aquela coisa absurda. E aí eu sabia que eu tinha anticorpos positivos, eu só fui fazer um exame e falei, gente, não deve ser nada. Quando eu vi, era. E aí tratei o hipotireoidismo, que daí quando eu vi já tava em hipo. Tudo certo, mas o cabelo não parava de cair. E aí o desespero maior era esse. Então aí eu fiz E agora já tá infiltração. controlado. Não, aí já tem tem 2 anos que aconteceu isso. Agora que eu vejo o volume que voltou. Exatamente, 2 anos. Foram 2 anos. E no se começo, você tiver outras oscilações, vai cair de novo. nesse período ficou estável, graças a Deus. Então eu não tive outras quedas assim. É, pra você, até se você achar que seu volume de cabelo tá menor, você poderia tomar um minoxidil oral, ajuda muito. Na época eu fiz tudo, porque foi desesperador. Porque você ficou desesperada. Mas aí e o é problema isso, a gente foi tem o que oferecer pra quem tá desesperado. Só que não Tem. adianta a queda, né? Você Porque eu tem vi que demorou. esperar, porque o paciente que é assim, dali 2 meses tá ótimo de novo, não tem como. Nem se você der tudo pra esse cabelo, vai ser rápido assim. É. E aí eu acho que a parte mais sofrida foi quando o cabelo tava todo nascendo de uma vez. E aí eu fiquei tipo um cogumelo. Mas agradecendo a Deus Agradecendo por todos os pelo fios. volume, lógico. Mas não foi legal, não. Eu tenho alopecia androgenética, então eu sei o que que é isso. Às vezes eu passo por fases que eu tô me cuidando mais, então o cabelo enche, fica mais volumoso. Às vezes, mesmo eu sendo minha própria dermato, eu deixo de tomar um remédio, aí meu cabelo cai, aí volta de novo. Eu tô nessa fase, inclusive, cheia de pelos, porque eu voltei meu minoxidil. Então eu entendo, eu sei que assim é desesperador. Às vezes eu me coloco na pele do paciente e penso, gente, o meu cabelo vai cair inteiro se eu não fizer alguma coisa. E é o que eu sempre falo pra todos, tenham paciência, isso vai passar, é assim mesmo, eu não tô lá no seu lugar, mas olha pra esse cabelo, confia em mim que vai dar tudo certo. E sempre dá, ninguém Sempre dá. careca ainda não, né? Só que tem, eu acho, outra coisa que eu ia perguntar, ansiedade, dá queda de cabelo também? Dá, mas não tão relacionada a isso. Mas a troca de medicação, ela faz muito mais do que a própria ansiedade. Entendi. Porque os pacientes, por exemplo, eles... eu tô com uma crise de ansiedade agora, tive, sei lá, tô com um transtorno do pânico, e semana que vem meu cabelo começou a cair. É tipo isso, eles chegam com essa queixa. Não tem a ver. É o que eu expliquei, 2, 3 meses antes. Então, a gente vê mais na troca de medicação. Então, você teve a crise, vai no seu psiquiatra, ele troca. E aí, é esse momento que ele vai ter queda. Entendi. Então, troca de antidepressivos, seja, sei lá, um antipsicótico, essas classes de medicação vão fazer queda de cabelo, sim. E na cirurgia bariátrica? Então, É mais difícil, né? olha, o que eu sempre falo para os pacientes não dá para você ter tudo nessa vida. Se você vai fazer uma bariátrica e vai perder peso, o mecanismo de perda de peso que deixa você com deficiência de várias vitaminas, não tem como seu cabelo ser o mesmo que era antes. A gente tenta minimizar esses danos. Então, seu endócrino vai estar sempre dosando tudo, você vai estar repondo, mas algumas vitaminas, se você vai fazer, por exemplo, ingestão oral, você não vai absorver como absorvia antes. Então, você terá um eflúvio telógeno crônico, você terá sempre que tratar os seus cabelos,
Pro resto da vida, Yara? Pro resto da vida. Então, é um sossego que você não vai ter mais. Mas são escolhas. Se você está mais saudável e de forma geral, o cabelo a gente tem outros artifícios para poder melhorar. E aí é paciência mesmo, é o que você falou. Se o paciente vai ter uma perda de peso intensa ali nos primeiros 3 meses, é lógico que depois de 3 meses ele vai ter uma queda brutal. Então, e ele 6 continua meses, perdendo. Então, 6 meses, 1 ano, esse cabelo vai estar caindo muito. E depois a gente consegue melhorar se todas as vitaminas estiverem ok. A gente pode começar um minoxidil oral. É quase encarado como se fosse uma alopecia androgenética. As medicações que a gente usa vão mais ou menos para a mesma linha. A não ser os inibidores da 5-alfa-redutase finasterida, Aí né? não precisa. Não precisa porque não faz sentido. Mas um minoxidil tópico, oral, algumas outras medicações a gente consegue incluir. Ótimo. E ajudar bastante, assim, o paciente. Mas dá pra prevenir? Porque eu recebo essa pergunta, tipo, eu vou operar semana que vem, como que eu faço pro meu cabelo não cair? Não tem como. Na verdade, você pode ficar vigilante. Por exemplo, eu operei hoje e sei que daqui 2, 3 meses meu cabelo vai começar a cair. Começou? Vai ao dermatologista que você confia, fala pra ele e aí a gente usa dos artifícios que a gente tem hoje. Mas falar que tem como evitar isso, não. Não adianta enganar também. Não né? adianta, e às vezes você não vai ter nesse exato período, você vai demorar um pouco mais, mas percebeu que tá caindo muito, procura ajuda, não tem que ficar com paranoia em relação a isso, Certo. né? E assim, você já falou do minoxidil, vamos citar quais são as formas comprovadas de tratamento de queda de cabelo, porque eu vejo muita propaganda de gummy hair, de tônico capilar, de shampoo anti-queda, e dessas coisas assim, o que é realmente verdade, o que ajuda? Das medicações orais, hoje, assim, o que a gente tem mais de mais consolidado para alopecia androgenética, por exemplo, então o que a gente precisa saber, na verdade, é qual é a causa. A partir da causa, vamos supor, alopecia androgenética. Aí vem os inibidores da 5-alfa-redutase, que são realmente os mais consolidados, finasterida, hoje dutasterida para os homens, minoxidil oral, depois minoxidil tópico. Polivitamínicos, biotina, vão entrar lá embaixo. Então, para alopecia androgenética, menos. Para eflúvio telógeno, que é essa causa, é esse que a maioria tem, com múltiplas causas, que você pode ter várias vezes durante a vida, aí a gente entra com polivitamínicos. Se você tiver alguma deficiência específica, a gente vai naquela vitamina. Vitamina D hoje é o que a gente mais repõe, mais suplemento, que a gente não fica indicando tomar sol por conta disso, né? E aí a gente faz um oral com um complexo mesmo, várias vitaminas ali. E hoje o que a gente mais tem feito, que tem visto resultado, é com silício orgânico. Não sei se você já viu. Nunca ouvi falar. Mas porque tem estudos falando que se você toma o silício orgânico, dali 1 mês e meio, ele é identificado na haste do fio. Então, para tratar esse eflúvio, para ter uma velocidade de crescimento um pouquinho maior, para repor mais esse volume, ou seja, para a haste mesmo, que é essa parte do cabelo que é uma parte morta, mas a gente tem muito apreço, né? Com certeza. Então, para dar uma melhora na haste, ele vai muito bem. Então, tem estudos já transferindo isso até para a alopecia androgenética, a gente vai estudando, né? E acrescentando em todos os pilares que a gente pode ajudar. E o que a gente faz muito em consultório, que o último compilado que eu fui do AAD, que é um congresso norte-americano, que eles sempre trazem novidade, são as infiltrações mesmo. Todos esses produtos que eu falei de uso oral, a gente usa para uso capilar mesmo. Então, ou a gente faz arranhaduras no couro cabeludo e infiltra ou com agulha. Então, o MMP, microinfusão de medicamentos na pele, a gente consegue ter ótimos resultados, seja para alopecia androgenética, com eflúvio telógeno que está, assim, assustando muito o paciente, a gente tem. São basicamente esses os tratamentos. Perfeito. Cada um com o seu nível de evidência. E cada um para causa específica também. Então, isso, não adianta então achar que é tudo igual. Não adianta você pensar que a sua queda de cabelo é igual a do vizinho, e às vezes pode ser até muito parecida para você visualmente, mas se você for ao dermatologista, você vai conseguir, seja com exame clínico ou fazendo uma biópsia, identificar qual é a causa. Então, nunca tratar sem saber qual é a causa. Ótimo. Esse silício orgânico, agora eu fiquei curiosa, é manipulado? Não, eu poderia manipular, mas assim, os mais conceituados se encontra pronto na farmácia mesmo. Eu barrei aqui, será que tem problema? Não, dá nada não. Não, assim? Dá nada não. Não?
Então, Ah, o já tem pra silício vender? Tem. Ah, pirei. Eu posso falar a marca? Pode. O que eu mais gosto Eles vão é o patrocinar a gente, inclusive. Neosil Ataque, inclusive. Tô Todos brincando. eles são roxos, tá? A gente tá na paleta do o Neosil Ataque, que é o que eu mais prescrevo, assim, o mais gosto, e tem o Nuve Silício Orgânico. E hoje o famosinho Pantogar veio com Pantogar Silício. Então é o auge dos polivitamínicos mesmo, é o silício. Nossa, novidade pra mim. Eu amo. Todo episódio eu aprendo uma coisa nova. Porque Esse é bom mesmo. Porque a gente fica na nossa própria área e não fica sabendo das novidades das outras. Isso é muito, eu acho que é de um ano e meio pra cá, e o resultado é bem melhor que os outros polivitamínicos. Então, vamos supor, um Gummy Hair, gente, você pegar pra estudar aquilo ali, não tem 1/10 do que esses polivitamínicos que eu estou falando tem de composição, e muito menos um silício orgânico. Não tem comparação. E às vezes o preço é o mesmo, O né? preço provavelmente é o mesmo. Eu nunca olhei quanto custa uma Gummy Hair, mas um tratamento desse que eu tô falando, ele custa em torno de 100, 150 reais por mês, não Gummy é? Hair é mais caro. É mais caro? Um absurdo, então. É muito caro. Muito caro. Você tá comprando um doce também, né? Sim, porque é a Você não sobremesa, tá né? É uma comprando sobremesa com só. vitaminas. É isso mesmo. Muito bom. E os shampoos? Olha, shampoo não tem evidência científica de que melhora a queda de cabelo. Tônico capilar. Tônico também não. Saiu um aí recentemente que a gente tá avaliando, eles fizeram um estudo. Eu confesso que eu ainda tô Pé pensando atrás. sobre. Eu até postei isso no meu Instagram, que eram coisas que eu não indico. Tônico capilar, tipo, tem um que todo mundo encontra por aí, tipo, tônico de alho. Não acho que tem, não tem evidência. E shampoo também não. Porque, olha, o caso do shampoo, como que você quer dar uma credibilidade a um produto que vai ficar no seu cabelo 3 a 5 minutos? Então, No isso vai- máximo, né? Se o no seu banho for máximo. demorado. Se você demorar muito, além do que o seu dermatologista recomenda. Então, isso não vai fazer diferença. Você pode tomar inúmeras coisas em um eflúvio telógeno que a gente estava falando. Ele vai passar quando ele quiser passar, quando ele puder passar. E, então, o shampoo é o de menos, né? Mas o cabelo oleoso aumenta a queda de cabelo? Não. O cabelo, ele tem que ficar sempre limpo. Cada pessoa tem, assim, como se diz, o end Sua point. frequência. Sua frequência. Eu lavo todos os dias, porque meu cabelo não me deixa lavar um dia sim, um dia não. Mas se você, por exemplo, consegue lavar uma vez por semana e o cabelo está limpo, que eu duvido muito, Duvido muito. mas é o suficiente para o seu cabelo se manter limpo. Você não precisa ter essa noia de quantas vezes lavar o cabelo. Ai, Yara, mas e se eu lavar 2 vezes por dia? Tudo certo, desde que se ele mantenha limpo. Porque se ele fica muito sujo, oleoso, grudento, aí a gente vai ter outros problemas, que é dermatite seborreica, descamação, famosa caspa. E isso sim pode aumentar a queda. Ótimo. Então tem que ficar limpo o cabelo. Cabelo limpo. A gente falou em questão dos alongamentos de unha e tal, que você falou que enfraquece. Mas e esmalte normal? Também enfraquece? Eu tenho que, tipo, eu já ouvi falar que tem que deixar descansar de um dia para o outro, pelo menos. Na verdade, é porque eles levam um ressecamento do leito ungueal. Então, não existe aquele negócio, deixar a unha respirar, porque ela é nutrida pelos vasos da base da unha, né? Então, na verdade, ela fica mais ressecada e, tipo, quebradiça. Então, quando você olha a unha e ela tá branquinha por cima, é porque ela tá pedindo um descanso do esmalte, da acetona, que resseca a lâmina. Então, você tem que ficar um tempo sem usar, né? De um dia pro outro. São semanas. De um dia para o outro não vai adiantar, né? Hidratar essa unha. Tem hidratantes próprios, mas poderia ser um hidratante comum. Esmaltes fortalecedores, né? Tem várias bases boas aí no mercado. Então, é mais isso daí, Ótimo. tá? Eu acho que de cabelo e de unha a gente deu uma geralzona, vai ajudar muito minhas pacientes, eu acho. Porque eu acho que a gente tem que assumir que eu não vou resolver tudo, que a dermato vai ter que me ajudar nessa. Você me viu falando, né? Eu já divido com o GO e com o endócrino, eu não pego tudo pra mim, não. Sim, pois é. Mas uma outra coisa que eu recebo de muitas perguntas é sobre flacidez na pele. A pergunta é assim, qual colágeno que eu tomo pra minha pele ficar firme? Olha, isso daí é uma polêmica dentro da própria dermatologia. Que tem estudos falando que o colágeno oral ajuda, que ele não ajuda. Eu, particularmente, escolho não prescrever para as minhas pacientes. Eu não acho que ajuda muito. Custo-benefício também. Custo-benefício, isso. Porque pode ser muito bom para você e não fazer diferença para mim. Eu acho que é de pessoa para pessoa. E vamos supor, um bom colágeno,
ele vai custar aí para você uns 200, R$ 250 por mês. Se você colocar essa conta no ano todo e fizer um bioestimulador injetável, um aparelho, por exemplo, facial, você vai ter muito mais resultado. Então, eu falo que o colágeno ele é tipo o tijolinho de quando você está construindo a casa. Se não tiver o cimento para ligar tudo, aquele estímulo inicial, então você vai, faz um bioestimulador, faz um aparelho ali e toma o oral, com certeza você vai ter mais resultado. Você já contou para sua pele onde você quer que ele se fixe. Então, ele vai ter resultado sim. Mas se você estiver preparando, agora, achar que você vai comer errado, não vai fazer atividade física, vai fumar, consumir muito açúcar, então você tá perdendo o colágeno e vai tomar um pozinho ali todo dia, isso vai resolver sua vida? De jeito nenhum. Esquece. E Melhor qual que é nem o... começar. Assim, eu sei que tem alguns colágenos que nem adianta, né? Que não absorve, tipo, nada. Quais são os colágenos Colágeno Verisol, Peptan, então tem que ter uma dose, assim, de uns 10 gramas por dia, tem que ser um colágeno que disponibiliza uma alta dose, então às vezes esse que o pessoal consome na internet, divulga muito, algumas marcas mais conhecidas, você tá tomando uma subdose, então às vezes vai ser absorvido muito pouquinho e não vai fazer diferença. Você vai estar gastando dinheiro à toa. Dinheiro à realmente, toa. Assim, pior do que o outro, que é mais caro, mas que tem uma dose melhor, né? Exatamente. E também não adianta tomar um mês. Não, tem que ser aí anos para você ver diferença. Então, por isso que às vezes as pessoas que são um pouco mais urgentes, fazer um procedimento, ela vai ter muito mais resultado investir na mesma coisa. Eu, por exemplo, eu tenho todos os colágenos lá à minha disposição, eu não tomo nenhum, falando a verdade. Porque eu não tenho aquele ritual de todo dia dissolver aquele colágeno, cada um tem um sabor. Ah, é laranja, é tangerina, mas é sabor de remédio. Eu não consigo tomar. Também não consigo. Eu tentei uma vez, não dei conta. Então, eu tenho tudo à disposição. Aí eles já, às vezes, mandam umas cartinhas assim. Não, gente, como que fala? Receita? Não, tipo um guiazinho de receitas. E, você vai misturar com tal fruta, com não sei o quê. Aí você já tem que tomar sua creatina, já tem que tomar seu whey. Muita coisa. Não dá pra misturar tanta coisa assim. Não, mas aí você falou que você tem disponível todos os colágenos, mas você também tem disponível todos os procedimentos, né? Então, assim... O que será que é melhor, né? Eu acho mais prático na vida corrida da gente, assim, fazer mil coisas. E também pra você ver resultado, né? Pra ver resultado. Mas... Bem melhor. mais visível, né? E o que eu falo para as pacientes é essa comparação. O que você prefere fazer? Gastar com um bom colágeno ou investir no procedimento? Se você fizer essa com R$250 vezes 12, você paga aí seu Liftera, seu Ultraformer, né? Seu Radiesse. Que vai dar muito mais efeito. Muito mais efeito, ainda mais para suas pacientes. Eu não sei, se geralmente o bariátrico, você passa algum colágeno? Não. Mas as nutricionistas passam. Mas tem muita nutricionista que também não é muito favorável, não. Pelo menos as que eu vou, eu sempre pergunto. Até para entender, assim, qual que é a linha de tratamento, se fica suplementando muita vitamina, muito colágeno. E a maioria fala que não concorda. E assim, na maioria das vezes que eu vejo essas prescrições, é colágeno manipulado, que daí não adianta nada mesmo. É um dinheiro gasto que eu sempre falo. Se você subdose, né? Se for na dermato, com certeza vai ter um tratamento muito mais efetivo, né? Com certeza. Fora preenchimentos, bioestimuladores de colágeno, ou aparelhos, alguma outra coisa faz que a pele continue mais firme, mais resistente, assim? Olha, só bons hábitos mesmo, né? Porque não existe essa de, eu vou usar um creminho, eu vou estar visitando o meu dermato, a gente trabalha isso no limite. É limite de textura de pele, rugas finas. Então, eu acho que o que mais vai fazer diferença mesmo são os bons hábitos. Praticar atividade física, evitar, né, o cigarro. Então, o tabagismo piora demais. Qualidade de pele, sol também. O que mais vai, ao longo do tempo, fazer diferença aí é um bom filtro solar. Protetor solar, né? Que eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia já tem acesso. Ou sabem que deveriam usar, né? Se não usa é porque tá com preguiça. Tá com preguiça, isso mesmo. Eu acho que não foge disso, não. Tá ótimo. Yara, eu vou pedir pra você dar um conselho, assim, final pra pessoa que tá ouvindo a gente e tá sofrendo com queda de cabelo, ou tá insatisfeita com as unhas, que tá muito fraca. Qual que é o ponto inicial? Quem que ela deve procurar? O que ela deve fazer?
Eu acho que o ponto é sempre a prevenção em relação a cabelo. Viu que tá caindo muito, procure o seu dermatologista. Porque o que eu vejo hoje, como as pessoas têm acesso a muitas informações, então eles vão no TikTok, pergunta a vizinha, conversa com a amiga, o que você tá fazendo? E aí ele vai fazer um caminho gigantesco antes de chegar no lugar certo, antes de chegar pro dermatologista. Então para de tentar encurtar o caminho, que isso acaba fazendo o contrário, Com né? certeza. Então, procurar o seu médico de confiança. Eu vejo muito que às vezes as pessoas vão achar, eu achei a consulta cara, né? Consulta com o dermato é cara, no meu plano não tem, ou se eu não tenho plano de saúde. E aí fica tentando esses outras coisinhas. Uma vitamina aqui, um shampoo ali, um tônico aqui, papapá. No final das contas, gastou mais do que fosse fazer uma consulta, não resolveu o problema. Exatamente. E aí teria encurtado super o Porque caminho. eu falo, barato sai caro, né? Então, se você tem um médico de confiança, pra que ficar fazendo isso? Seguindo dicas. Então, o mais importante mesmo é ter um profissional que seja o seu endócrino pra te falar, olha, isso daqui não tá na minha alçada, eu quero que você vá a um dermatologista. Então, que seja um dermatologista que vá te cobrar uma consulta mais barata, ou que te cobre uma consulta mais cara depois, Vale a pena depois. vai valer a pena. Então, assim, se for indicação, eu acho que já é o primeiro caminho, né? Se o seu médico te indica outro médico, isso daí Tem que ter uma confiança maior. tem que ter uma confiança maior, você vai ter um bom resultado. Então, acho que o principal é isso mesmo. Ótimo. Parar de ficar escutando muita gente e ouvir o especialista. Ótimo. E agora a última pergunta que eu tenho, não é uma pergunta, é você indicar alguma coisa pra gente. Um filme, um podcast, uma série, qualquer coisa que você tá assistindo. Eu sei que é difícil que tenha alguma coisa que tenha a ver com a dermatologia, mas sei lá. Até te falei isso, né? É difícil. Sobre a dermato, mas eu tava pensando em uma das minhas séries preferidas, você já deve ter visto, é This Is Us. Nunca vi, todo mundo fala. Pois comece. É uma série, assim, que relata a vida de todo mundo e uma série de personagens, uma família. E como é uma série longa, parece que a cada temporada você se identifica com um personagem. Então você vai enxergando as suas dores e as formas de conduzi-las nessa série. Então acho que todo mundo deveria ver essa série. Todo mundo já me indicou, eu não sei porque eu ainda não Porque assisti, ela é longa, mas eu e vou você tem que vou assistir, começar. assim, uns 5 episódios pra você despertar o interesse nela. E aí Mais ou todo menos mundo já me isso. falou que chora muito. É. Você chorou muito bastante? emocionante. Sabe que eu não lembro se eu chorei muito, mas assim, Mas é várias vezes eu emocionante, tive né? vontade. Não sei se eu chorei muito, porque todo mundo me falava em relação ao último episódio, os 2 últimos, mas é uma série, assim, Inteira, maravilhosa. maravilhosa, Não, vale eu a vou pena. assistir, vou colocar na minha listinha. Você não vai se arrepender, tenho certeza. Mas eu achei que você ia falar da doutora Sandra Lee, a Não! rainha dos cravos. Nem eu consigo ver, meu Deus, eu tenho muita agonia daquilo. Não é possível. Tenho. Mas você não faz isso, Eu na faço, sua... eu removo muito cisto, faço muita cirurgia, mas aquele negócio de ficar espremendo o cravo, aquilo ali pra mim, Ah, não, é não muito bom. não dá. Tenho agonia Eu e extrema. minha irmã, a gente senta pra assistir esse programa de Nossa, horas não assistindo. consigo. Não consigo, de jeito nenhum. Então não é a sua indicação, mas é a minha indicação. Tô Assistam, zoando. doutora Sandra Assista. ali, Netflix. Tem no Netflix? Eu acho que sim. Irei, é porque eu assisti na Discovery, né? Ela antigo, chama né? Rainha dos Rainha dos Cravos, Cravos. é alguma coisa É assim. Mara, eu amo. Não, sério, detesto. Agora, faz seu jabá, Yara. Quais são as suas redes sociais? Você trabalha em então. Goiânia, no interior? Na verdade, eu vou ter que me inspirar em você, né? Porque você já tá no YouTube, já tá com podcast. Você precisa de mais redes sociais. Eu só tô basicamente no Instagram. Meu Instagram é Yara Caetano Dermato. Yara com Y. Yara com Y, isso. E assim, hoje eu atendo basicamente no meu consultório. Eu vou uma vez por mês no interior. Eu vou na cidade dos meus pais atender lá o pessoal que desde quando eu me formei eu vou uma vez por mês. E atualmente eu tô na residência, acompanhando as residentes na cirurgia dermatológica, toda semana, 2 vezes por semana eu tô lá. E basicamente é isso, eu atendo de tudo, porque às vezes o pessoal quer que o dermato se segmente, né? Faço a clínica, minha paixão na dermatologia é a cirurgia, mas faço diariamente estética também, então tamo aí pra tudo. Ótimo. Cabelos. E unhas E fortes, unhas doutor Yara. Procura o doutor Yara. Aí. Muito obrigada, Yara. Adorei o papo. Vou indicar para todas as minhas pacientes. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Adorei, achei super
fluido. Super tranquilo, né? Então, Bem melhor que gravar vídeo. bem melhor, a gente Bem melhor. Amei, arrasamos. Gente, muito obrigada por terem ouvido. Dá o seu like, se inscreve no canal. Compartilha com alguém que você sabe que tá usando um shampoo anti-queda aí, que não vai adiantar nada. E até daqui 2 semanas a gente tem um novo episódio. Até a próxima.